Muito bom dia, amáveis irmãos e amigos presentes e os que estão em outras nações, ministros, igrejas, irmãos crentes em Cristo. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Temos visto o respaldo que estão dando no Paraguai, assim como também em outros países, ao projeto de construção da grande tenda catedral, um templo para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando o tabernáculo foi construído no deserto por Moisés, foi-lhe dado o modelo, o desenho, e nesse modelo foi usada prata, foi usado ouro, porque o lugar santíssimo era coberto de ouro, a madeira era coberta de ouro por dentro e também por fora. E os querubins que estavam sobre a arca do pacto também eram de ouro puro, e a arca era de madeira, porém coberta de ouro. Ou seja, para Deus sempre houve pessoas que respaldaram o projeto que Deus tem para o tempo em que as pessoas estão vivendo. Quando também se construiu o tabernáculo ou templo em Jerusalém, pelo rei Salomão, também voluntariamente, milhares de pessoas ofertaram para essa construção, esse projeto. Ofertaram ouro, prata, ferro, bronze, madeira e assim por diante, como tinham feito para a construção do tabernáculo no tempo do profeta Moisés. E o povo, com alegria de coração, respaldava esse projeto, porque Deus dava a oportunidade às pessoas para que fizessem algo na obra de Deus. Deus sempre dá a oportunidade para trabalhar em sua obra. E a coisa é que isso transcende ao céu, transcende a eternidade. Por isso a Escritura nos ensina que vão ser recompensados todos os que trabalharam na obra de Deus. Por isso está nas parábolas Cristo repartindo galardões às pessoas. E no livro do Apocalipse também, no capítulo 22, encontramos o Senhor falando aqui e dizendo, capítulo 22, versículo 12, de Apocalipse diz: Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para recompensar a cada um, conforme seja a sua obra. De acordo à sua obra, será a recompensa. Por isso ele também ensinou que os tesouros os fizéssemos onde? No céu. Fazei tesouros no céu. Porque aí nem a ferrugem
nem a traça, nem ladrões podem tirar de vocês esses tesouros. Nem se desvalorizam, antes se multiplicam. Assim é no céu. Leremos dentro de uns momentos a Escritura que vamos usar. Quero estender as felicidades a Sara Melendes de Pérez, esposa do reverendo José Benjamin Pérez, de Porto Rico, da Grande Tenda Catedral, em Porto Rico, a qual fez aniversário ontem. E a todos os que estão fazendo aniversário neste mês também, minhas felicitações. Um ano mais perto. Algumas pessoas ficam tristes quando fazem aniversário, porque dizem, um ano de idade mais avançada está me avançando a idade. Uns dizem um ano mais velho, ou um ano maior. Porém, quando a pessoa conhece a Bíblia, as palavras de Deus, pode dizer um ano mais perto da nossa transformação, um ano mais perto da juventude eterna. Porque existe a promessa de que em sua segunda vinda Cristo ressuscitará os mortos, crentes nele, em corpos glorificados, eternos, imortais e jovens, para toda a eternidade, que representarão de 18 a 21 anos de idade, que é a flor da juventude. Isso é o que toda pessoa quer. É por isso que as pessoas se arrumam e tudo quando passam essa idade. Antes dessa idade, alguns nem se preocupam, porque como quer, estão bem. Porém, quando já passam de certa idade, já começam a se arrumar para se verem melhor. Mas quando estão de 18, ou dos 13 até os 21 anos, não precisam se arrumar. Assim será no corpo novo que Cristo tem, para todos os crentes nele. E o que dizer dos que estejam vivos quando isto ocorrer? Pois a promessa é que seremos transformados. Receberemos essa transformação, onde obteremos um corpo jovem, eterno, imortal, glorificado, igual ao corpo glorificado que tem Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Recordem, quando Cristo morreu, tinha uns 33 anos, mas quando ressuscitou, nem seus discípulos o conheciam. Ele tinha que se identificar com eles, porque não o reconheciam. Ou seja, que na ressurreição há uma mudança. E isso é que a pessoa, na ressurreição, representará fisicamente de 18 a 21 anos de idade. Porque é em um corpo eterno, incorruptível e glorificado, para nunca mais morrer. Ou seja, entraremos à eternidade fisicamente, com o corpo que vamos ter por toda a eternidade. Não será este que temos, senão o que Deus desenhou desde antes da fundação do mundo para nós.
Este que nós temos veio por nossos pais terrenos, porém o que Ele nos dará vem da parte do Pai celestial. Por isso será eterno. Mas muito fizeram nossos pais, nos terem dado este corpo mortal que temos, para que assim possamos fazer contato com a vida eterna, através de Cristo, para garantir o nosso futuro eterno no reino de Deus. E quem não aproveita esta oportunidade, pois perde a oportunidade maior de viver eternamente no reino de Deus. Foi por essa causa que Cristo ordenou a seus discípulos que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim, é um assunto de vida ou morte. É como no jardim do Éden, que Deus colocou a árvore da vida, a qual é Cristo, e a árvore da ciência do bem e do mal. Porque o ser humano, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, tem livre-arbítrio da parte de Deus, assim como Deus tem livre-arbítrio. Quem mais se parece com Deus é o ser humano. Portanto, quando Deus se fez carne entre os seres humanos, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com quem tinha que se parecer? Com o ser humano. Ser como os humanos. Porque é o único que é a imagem e semelhança de Deus. Os anjos são a imagem de Deus. Porém, a semelhança física, que é o corpo físico, não o tem. Eles têm corpo angelical, corpo espiritual, corpo teofânico, parecido com os nossos corpos físicos, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. Dessa dimensão é o espírito dos crentes em Cristo. Por isso, quando morrem fisicamente, vão a essa dimensão dos anjos, ao paraíso, levados por anjos de Deus ao paraíso. Isso foi o que Cristo ensinou. Na passagem de Lázaro, o mendigo, e do rico. Quando o rico morreu, foi levado ao inferno. Lázaro, o mendigo, quando morreu, foi levado ao seio de Abraão, ao paraíso naquele tempo. Ou seja, é um assunto de vida ou morte. O direito que nós temos de escolher por causa do livre-arbítrio que Deus nos deu. Cada pessoa é responsável por si mesma de escolher, e Deus recomenda, dizendo-nos: escolha a vida para que vivas, porque Deus deseja que vivamos eternamente. Mas, por quanto temos o livre-arbítrio, cada pessoa tem a responsabilidade de escolher se viverá eternamente ou se não viverá eternamente, se deixará de existir. E estando nestes corpos e vendo tão formoso e maravilhoso que é existir, e isso que estamos em corpos temporais, mortais, que ficam doentes e que têm suas necessidades econômicas e necessidades
de alimentos e assim por diante. E se luta muito, mas com tudo isso é maravilhoso estar conscientes de que estamos vivos nestes corpos. Porém, o propósito transcende. É para que tenhamos a oportunidade de escolher a vida eterna que é Cristo e viver eternamente no reino de Deus. É importante que todo ser humano compreenda o motivo de sua existência aqui na Terra. Quem não o entende e não recebe a Cristo como Salvador, perdeu a oportunidade da vida eterna. Tão simples assim. O próprio Cristo o disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, temos que compreender que estamos nesses corpos mortais por um tempo. Portanto, não é quanto tempo vamos viver. Seja pouco ou muito, dá no mesmo. O importante é que despertemos a realidade de que existe a oportunidade de viver eternamente no reino de Deus, recebendo a Cristo como Salvador, sendo batizados em água no seu nome, e Ele nos batizando com Espírito Santo e fogo, e produzindo em nós um novo nascimento. Tão simples assim. Quando a pessoa nasce de novo, do qual Cristo falou a Nicodemos, em São João capítulo 3, nasceu no reino de Deus. E, consequentemente, nasceu em e à vida eterna. Vamos ver com mais detalhes nosso tema desta ocasião, a posição da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, para o qual leremos em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o 14, onde São Paulo nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele, em amor, nos tendo predestinado para sermos adotados filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com a qual nos fez aceitos no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que Ele fez superabundar, para conosco, em toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra.
Nele, digo, em quem também temos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de que sejamos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiramente esperamos em Cristo. Nele também, havendo ouvido a palavra da verdade e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, queiram ter a bondade. A posição da igreja no último dia. A igreja é chamada o corpo místico de Cristo, composta por todos os crentes em Cristo, das diferentes etapas da igreja, desde o dia de Pentecostes até aqui. Os membros da igreja de Jesus Cristo são os filhos e filhas de Deus, nascidos de novo, nascidos no reino de Deus, e sendo assim, têm vida eterna, porque nasceram de novo. Nasceram não a vida temporal, a qual tínhamos nascido quando nascemos fisicamente por nossos pais terrenos, senão que nascemos à vida eterna, no reino de Deus, no reino de Cristo, nosso Salvador. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma família, a família de Deus, os filhos e filhas de Deus, pelo qual nós chamamos a Deus nosso Pai. Em Efésios capítulo 2, do versículo 11 em diante, São Paulo nos diz: portanto, lembrai-vos de que em outro tempo vós, os gentios, quanto à carne, eres chamados incircuncisão, pela chamada circuncisão, feita com mão na carne, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a pessoa sem Cristo está sem esperança e sem Deus no mundo. Mas quando recebe a Cristo como Salvador, já está com esperança e com Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que em outro tempo estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Veja a importância do sangue de Cristo para os crentes em Cristo, porque Ele é a nossa paz. Por isso, quando a pessoa recebe a Cristo, recebe paz.
em sua alma. Porque uma pessoa que esteja sem Cristo não crê, não sabe que depois que termine seus dias na terra, a pessoa segue vivendo. O que morre é somente o corpo físico. Porém, a pessoa é alma vivente. E tem um espírito também, que é um corpo de outra dimensão. Essa pessoa segue vivendo num corpo espiritual, no corpo espiritual que tem. Se é um crente em Cristo, passa ao paraíso, que é a sexta dimensão. E se não é, pois então passa a outra dimensão, até o dia do juízo final. Passa aonde passou o homem rico. O homem rico da parábola que Cristo contou do homem rico e de Lázaro, o mendigo. Enquanto estamos nesta terra, é que temos que estar conscientes do que somos. Somos seres humanos. E sendo assim, temos alma, somos almas viventes. Isto é o que a pessoa é em si, alma vivente. E tem espírito, que é um corpo espiritual de outra dimensão, no qual segue vivendo quando morre o seu corpo físico. E tem corpo físico para estar uma temporada nesta dimensão terrena e ter a oportunidade de receber a Cristo como Salvador, para que Cristo lhe conceda a vida eterna. Bem disse Cristo na parábola do bom pastor, do capítulo 10, do livro de São João, do Evangelho segundo São João, capítulo 10, do versículo 27 em diante, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e jamais hão de perecer. O meu Pai que nas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai, meu Pai e eu, somos um. Agora vejam, estas pessoas que receberiam a Cristo como Salvador são as ovelhas do Pai. São as pessoas que estavam na mente de Deus para viverem eternamente no reino de Deus. Por isso são chamados filhos e filhas de Deus. São os pensamentos divinos expressados em carne humana, aqui na terra. Por causa do problema que houve há uns 6.000 anos atrás no Jardim do Éden, tivemos que vir nestes corpos mortais, na permissiva vontade de Deus. Se nada acontecesse lá, estaríamos com nossos corpos eternos e jovenzinhos para toda a eternidade. Porém, não tem nenhum problema. Cristo já o resolveu na cruz do Calvário. Vamos ter o corpo eterno, imortal, incorruptível e jovem, igual ao corpo glorificado que tem Jesus Cristo. E vamos viver eternamente, fisicamente, no reino de Deus. A Escritura diz que fomos eleitos, predestinados, escolhidos. Todo Pai
pensou antes em ter filhos, e até já consegue os nomes que vai lhes dar. Diz: se for um menino, porei por nome tal, e se for menina, porei este nome. E assim concordam o esposo e a esposa, e se alegram quando nasce menino ou quando nasce menina. Trazem felicidade para o lar. E dizem: estávamos te esperando. Entre os judeus, em tempos antigos, quando estavam dando à luz, mencionavam o nome e já punham o nome. Desde esse tempo, já o nome, pois certamente o tinham escolhido, e já pronunciavam o nome do menino ou da menina. E se nós fazemos isso, quanto mais Deus. Se nosso pai ou nossa mãe se equivocou em nos dar o nome que vamos ter eternamente, não se preocupem. O nome que Deus tem para nós, o vamos ter, com o qual Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Portanto, se o pai e a mãe falharam em nos dar o nome correto, o nosso Pai Celestial o terá para nós. Tampouco puderam nos dar o corpo eterno, nossos pais terrenos, porque o que eles herdaram também foi temporal. Essa foi a herança que Adão e Eva nos deixaram. Portanto, temos como herança um corpo mortal, corruptível, temporal, mas com a oportunidade de nascermos de novo, como Cristo disse a Nicodemos. Quando o visitou à noite, ele perguntou e disse: sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Cristo em seguida foi direto e disse-lhe: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensou que tinha que voltar a nascer através de sua mãe. Porém, se fosse possível nascer através de sua mãe, voltaria a morrer, porque nossos pais terrenos somente podem nos dar, oferecer um corpo mortal, temporal, mas o novo nascimento é para a vida eterna. Portanto, se passa pelas etapas correspondentes para chegar a ter o corpo eterno que está prometido. Cristo, então, ao escutar a Nicodemos, que era um grande mestre em Israel e membro do concílio do Sinédrio, disse: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não te maravilhes que te disse: necessário vos é nascer de novo. Se requer para entrar ao reino de Deus, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo. Assim como para entrar a este reino terreno, onde vivemos, tivemos que o quê? Que nascer.
E o reino de Deus está na forma da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se entra ao reino de Deus ao nascer de novo e venha formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo está em Espírito Santo, conforme é como Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus, capítulo 28, versículo 20. E em São Mateus, capítulo 18, versículo 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ou seja, Cristo não abandonou aos crentes nele. Seu corpo físico glorificado está no céu, no trono de Deus, onde disse que se assentaria. E está como sumo sacerdote fazendo intercessão, com seu sangue, por todos os que o recebem como Salvador. E também por todos aqueles já crentes, que quando cometem algum erro, falta ou pecado, o confessam a Cristo, e Cristo com seu sangue os limpa de todo pecado, e assim os mantém limpos de todo pecado. Porém, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, foi enviado no dia de Pentecostes. Cristo em Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, aqueles 120 crentes nele, e foram batizados com o Espírito Santo e fogo, e daí em diante, todos os crentes em Cristo estiveram sendo batizados com o Espírito Santo e fogo, e sendo assim, obtendo o novo nascimento, nascendo no reino de Deus, e sendo assim, obtendo vida eterna, suas almas. Luego entram a uma etapa, e depois entram a uma etapa onde vão perseverando todos os dias da sua vida, servindo a Cristo, juntamente com todos os demais irmãos, crentes em Cristo. É por isso que se chamam irmãos os crentes em Cristo, porque pertencem a uma família. São todos filhos do mesmo Pai Celestial, de Deus, através de Cristo. E vai passando por diferentes etapas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, onde vão nascendo filhos e filhas de Deus. Terminam seu tempo de viver na terra, vão para o paraíso, umas férias, uns de mais tempo que os outros, mas depois todos regressarão no último dia, para o qual Cristo disse em São João capítulo 6, versículo 37 em diante diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim. Está falando de pessoas. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Essas são as ovelhas do Pai, que são dadas a Cristo, as quais vêm a Cristo ao escutar a pregação do Evangelho do Reino, do Evangelho de Cristo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de todos aqueles que me deu, eu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É um assunto de vida eterna. Vir a Cristo, recebendo-o como Salvador. Foi por isso que Cristo mandou a batizar, a pregar o Evangelho e batizar a todas as pessoas que recebessem a Cristo como Salvador. Recebendo a Cristo como Salvador, a pessoa está comendo da árvore da vida, que é Cristo. Não é que haja uma árvore da vida literal, senão que Cristo é a árvore da vida. Se houvesse uma árvore literal que a pessoa comesse e vivesse eternamente, não precisaríamos de Cristo para que nos dê vida eterna. Também os conquistadores estavam buscando a fonte da água da vida e pensavam que fosse um rio e entravam nos rios, mas não funcionava. Cristo, numa ocasião, em São João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E disse isto do Espírito Santo que viria aos crentes nele. Ou seja, Cristo é a fonte da água da vida, e a água da vida é o Espírito Santo, que Ele dá aos que o recebem como Salvador. Tão simples assim. Por isso os conquistadores não conseguiram o rio de água de vida, porque o rio de água de vida é Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso também nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Depois leremos no capítulo 22. Capítulo 21, do versículo 5 ao 7 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora vejam como Deus, a estas pessoas que tomariam, beberiam da fonte que é Cristo, beberiam da água da vida, ou seja, do Espírito Santo, tomariam. Aqui Deus lhes diz que eles serão seus filhos e Deus será seu Deus. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Isto é, para o que vencer, diz: quem vencer, herdará todas as coisas. Somos herdeiros de Deus, de nosso Pai Celestial. Assim como os filhos terrenos são herdeiros de seus pais, os filhos de Deus são herdeiros de Deus e são co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. A tudo que Cristo é herdeiro, também somos nós herdeiros. Assim que é importante tomar da fonte da água de vida eterna, ou seja, tomar, receber o Espírito de Cristo, porque Cristo é a fonte
Santo, do Espírito Santo, el cual Él da o qual Ele dá a todos os crentes Vamos a nele. leer el pasaje que les cité Vamos hace ler a unos passagem que lhe citei há alguns momentos, de São João, capítulo 7, para que veamos para que vejamos cómo menciona como ele menciona al Espíritu de Dios que vendrá, ao Espírito de Deus que virá, que vendría sobre los creyentes que viria sobre os en crentes Él. nele. San Juan capítulo 7, versos 37. São João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, Cristo diz: isto foi no último dia da festa dos tabernáculos. E no último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E isto disse do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Ou seja, a água que dá a fonte, Cristo, é o Espírito Santo, o Espírito de vida eterna. E é o único que pode dar o Espírito Santo. Ele é o único que tem a exclusividade da vida eterna, para concedê-la a todo aquele que o recebe como único e suficiente Salvador. E Ele está no meio da sua igreja desde o dia de Pentecostes, em Espírito Santo, produzindo o novo nascimento em milhões de seres humanos que o receberam como único e suficiente Salvador. A igreja veio passando por diferentes etapas. Todas foram difíceis. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi perseguida. Foram martirizados em diferentes tempos, mas permaneceu fiel a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos escolhidos de Deus, os que nasceram de novo, e estiveram dispostos a darem suas vidas por Cristo, no tempo que lhes tocou viver. A igreja passou por diferentes etapas, como passam os homens e as mulheres nesta terra. Passamos de crianças já a jovenzinhos, ou adolescentes, depois a jovens mais formados, depois passamos a outra etapa, e depois passamos a uma etapa de adultos, depois uma etapa da terceira idade, ou anciãos ou idosos, como dizem, na qual a pessoa já sabe que lhe resta pouco tempo de vida na terra. Porém, o crente em Cristo tem a promessa de que ainda que esteja morto, viverá, diz Cristo. Em São João capítulo 11, do versículo 21 ao 27, quando estava falando lá com Marta, a irmã de Lázaro, o qual havia morrido, e estava lá fazia 4 dias morto. E Cristo foi e se surpreenderam, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, porque haviam enviado avisos a Jesus,
de que seu amigo Lázaro estava enfermo. Quando estava enfermo e Jesus não apareceu. Elas o enviaram a buscar para que ele orasse por ele, para que o curasse. E não apareceu Jesus. Qualquer pessoa podia pensar, e quem sabe até elas. Nosso amigo, agora quando precisamos dele, não aparece. E tantos favores que fizemos a ele, mas continuamos crendo nele. Se enojaram de jugando, quizá. Se iraram de brincadeira, talvez. E quando apareceu, elas não sabiam que era para a glória de Deus ser manifestada. Que Jesus não tinha ido quando disseram que ele estava enfermo, Lázaro. O que é maior? Ir curar um enfermo ou ir ressuscitar um morto? Ressuscitar alguém que morreu e que já está há 4 dias morto. Que sua carne já está se corrompendo. E Cristo disse que isto, que ele havia se segurado, não tinha ido, porque isto era para a glória de Deus ser manifestada. E como Cristo dizia sempre, que ele não fazia nada de si mesmo, senão o que via o Pai fazer. E isso era o que ele fazia. O que o Pai lhe mostrava, e isso era o que ele fazia. Portanto, o Pai mostrou-lhe que com relação a Lázaro, ele ia ressuscitá-lo, portanto, tinha que esperar que ele morresse. E também para os crentes em Cristo, Cristo diz em São João, no capítulo 11, o crente em Cristo não tem medo da morte, porque sabe para onde vai. Vai ao paraíso. E desde lá pode olhar e estar em todas as atividades. Cantando. Desde lá. Vendo e escutando a pregação. E sem ter que acordar cedo para trabalhar. Sem ter que enfrentar o trânsito tão pesado que existe na manhã e na tarde. Mas lá, o que fazem não está contribuindo à obra que está sendo realizada no tempo em que se está vivendo na terra. Eles são espectadores desde lá. Porém, os que estamos aqui somos atores. Eles já fizeram a parte deles e agora correspondeu a nós. Portanto, é melhor estar aqui, ainda que haja muitos problemas nesta terra. Se é que você vai estar trabalhando na obra do Senhor. Se não, pois você estará trabalhando por si mesmo. Para as coisas deste mundo. E isso não terá nenhum galardão. A não ser que conecte com a obra de Deus, como fazia Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas e assim por diante, e os apóstolos também. O maior projeto no qual você pode trabalhar é na obra do Senhor. Porque isso transcende para a vida eterna. Eis que venho cedo e o meu galardão está comigo para recompensar a cada um conforme seja a sua obra. E essa recompensa a receberá no reino de Deus,
toda a eternidade. Algumas pessoas pensam e se dizem ou dizem a outro, eu quero ter o maior galardão no reino de Deus, na eternidade. Pois ponha-se a trabalhar na obra de Deus. É a única forma em que você pode receber galardões no reino de Deus. Fazei tesouros onde, disse Cristo? No céu. E é trabalhando que se fazem tesouros. É estando braço a braço na obra de Deus, no programa de Deus, para o tempo em que a pessoa está vivendo. Por exemplo, se estivéssemos vivendo no tempo de Noé, como poderíamos estar trabalhando na obra de Deus? Ali com Noé. Porque essa era a obra de Deus para aquele tempo. E ainda que fosse levando-lhe água a Noé, ou madeira, seja o que for, porém estar no programa de Deus. E no Novo Testamento há muito trabalho que tem sido realizado desde o tempo dos apóstolos até aqui, como também foi nos dias de Jesus. Houve muito trabalho naqueles dias de Jesus. E os que estavam trabalhando com ele na obra que ele estava realizando seriam abençoados. Por exemplo, uma vez eu disse que algo que os judeus não trabalhavam se não houvesse dinheiro, algo parecido, o qual um rabino importante de Israel tinha me dito que eles não eram voluntários, senão que trabalhavam por dinheiro. E citei o caso dos apóstolos quando Jesus esteve falando a eles e Cristo lhes disse: vós, eles disseram a Cristo, perguntam a Cristo, e o que nós haveremos de ter? Ou seja, em teu reino, o que haveremos de ter? Cristo lhes disse: em meu reino, na regeneração, vocês se sentarão, mas se sentarão em 12 tronos. E vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Isso está em São Mateus. São Lucas 18 e São Mateus também. E São Mateus 19. Vamos ler nos dois lugares. No reino de Deus há grandes galardões para os crentes em Cristo. Vejam, São Lucas capítulo 18, do versículo 28 ao 30 diz: E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. E em São Mateus capítulo 19,
E em São Mateus, no capítulo 19, versos 27 en adelante, dice, versículo 27 em diante diz: respondiendo Pedro, le dijo, E então Pedro, respondendo, disse: lo hemos dejado todo, Eis que nós deixamos y tudo te hemos seguido. e te seguimos. ¿Qué pues tendremos? Que receberemos? Jesús les dijo, E Jesus disse-lhes: de cierto os digo, Em que verdade la vos digo regeneración, que na regeneração, del hombre se siente quando o en Filho el do trono Homem de se su assentar gloria, no trono da sua glória, o sea, en el trono de ou David, seja, no trono de Davi, vosotros que me habéis seguido, vós que me seguistes, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. o sea, aquel lugar Ou seja, que que ocuparán estos o lugar apóstoles que ocuparão estes apóstolos será la de jueces, a de juízes, y estarán a la cabeza e estarão à cabeça das 12 tribos de Israel. o sea, que será Ou seja, la posición más privilegiada que una será a posição mais privilegiada que uma pessoa possa ocupar no reino do Messias, en Israel. em Israel. Judas Iscariote Judas Iscariotes perdió la bendición, perdeu a bênção, pero San Pablo mas São Paulo recibió la bendición de Dios recebeu a bênção de Deus al recibir a Cristo como ao Salvador receber a Cristo como y Salvador venir a ser el apóstol e vir a ser o de los apóstolo gentiles. dos gentios. También en medio del cristianismo entre los Também no meio do gentiles cristianismo dos gentios hay grandes bendiciones há para grandes todos bênçãos para los todos creyentes en Cristo. os crentes em Cristo. Hay posiciones importantes como las Há posiciones posições importantes, como as posições dos mensageiros de cada etapa da de igreja, cada edad, de cada que era. así como los apóstoles se Que assim como os apóstolos se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, os mensageiros das diferentes etapas da igreja tendrán que ver terão a ver con los gentiles, com os gentios, con el pueblo com o povo gentil gentil y con todos los demás que e han com de todos os entrar demais que hão de entrar al reino mesiánico ao reino que será messiânico, establecido que será en la estabelecido tierra. na terra. La iglesia ha estado pasando por A diferentes igreja esteve passando etapas. por diferentes etapas. Para cada etapa, el mensaje del Para cada etapa, a mensagem do Evangelho de Cristo, o mensageiro la parte del evangelio trouxe a mensagem, a parte do Evangelho que corresponde a cada era, donde levantado un mensajero onde levantou o para mensageiro cada tiempo para cada tempo. y ha llamado y juntado Cristo E chamou, e Cristo chamou, e juntou por meio do seu Espírito, de ese ministerio através desse ministério, los que formarán la iglesia del Señor os que formarão a igreja do Senhor Jesus en su Cristo tiempo. em seu tempo. Y de ese extendido a muchas E daí naciones se estendeu a muitas nações, para el llamado para o de chamado, etapa para cada etapa de la iglesia. da igreja. La iglesia del Señor Cristo A igreja do Senhor Jesus Cristo ha pasado por 7 etapas, passou por 7 7 etapas, 7 y eras, ahora ha subido e más agora arriba subiu mais acima, a una etapa paralela a uma etapa al paralela, tiempo de Jesús a do tempo de en Jesus, su ministerio. em seu ministério. Allá estaba la piedra angular de Cristo. Lá estava a pedra Por angular, lo tanto, Cristo. aquella etapa era la Portanto, etapa aquela de piedra etapa angular. era a etapa de pedra La edad angular, o a etapa de la era primera ou etapa venida da de primeira Cristo. vinda de Cristo. Ahora la iglesia ha subido Agora, a igreja subiu a una etapa paralela a uma etapa aquella, paralela por lo cual àquela, esa etapa de piedra angular pelo qual a la etapa a la cual é a etapa da pedra angular. Cristo Essa vendrá etapa da en su pedra segunda angular é a etapa a venida qual Cristo virá em sua para segunda buscar vinda,
para buscar e levar com ele aos crentes do último dia. Estamos em um tempo paralelo ao tempo de Jesus. Estamos em um tempo paralelo ao tempo de Noé. Estamos em um tempo paralelo ao tempo de Abraão e de Ló. Estamos em um tempo paralelo ao tempo de Sodoma e Gomorra para o mundo. Ou seja, que o mundo está em um tempo paralelo ao tempo de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por fogo e enxofre. Porque a humanidade está se aproximando ao tempo em que os juízos divinos hão de cair sobre o planeta Terra. Mas não vamos falar destes juízos que hão de cair sobre a Terra nesta ocasião. Não vamos falar deles, senão que estamos falando acerca da posição da igreja no último dia. A igreja, como corpo místico de crentes, está na etapa de pedra angular, a etapa de ouro da igreja, a qual virá o Senhor em sua segunda vinda, com os crentes que morreram, os quais ele ressuscitará, e aos vivos os transformará. E depois de uma temporada aqui, já com corpos glorificados, depois nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como Enoque foi levado, e como Elias, o profeta, foi levado em um carro de fogo, que é um disco voador, um OVNI. Também os crentes em Cristo serão levados em carros de fogo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estarão sendo preparados no último dia os filhos e filhas de Deus, que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os que partiram estarão olhando desde lá e estarão percebendo que em breve irão regressar à terra e que poderão comer como comiam antes. Isso será uma prova para eles de que estarão em corpos glorificados como o de Jesus Cristo. E nós que vivemos, quando sejamos transformados, também poderemos comer. Recorde que Cristo, depois de ressuscitado, pôde comer. Comeu um pedaço de peixe numa ocasião, e em outra ocasião estava na beira do mar e tinha fogo, uma fogueira e um peixe em cima da fogueira, preparando. Ele sabia cozinhar. E disse aos discípulos que lançassem a rede à direita e encontrariam peixes. Fizeram assim e tiraram uma multidão grande de peixes grandes. E a rede quase se rompia. E quando chegaram até ele, o viram ali com um peixe colocado na fogueira, preparando para tomar o café da manhã. E então disseram que trouxessem dos peixes para que pusessem no fogo, na fogueira, para que também preparassem o café da manhã deles. Em palavras aqui das nossas. E vejam,
Pode-se comer no novo corpo, no corpo eterno, que Cristo dará aos crentes nele. Pois é, que se vamos reinar sobre a terra, vamos estar relacionados com tudo da terra, com a natureza. E no milênio também se vai comer. Vai se viver a classe de vida que todos desejaram viver neste planeta Terra. Uma vida pacífica, uma vida em paz, até entre os animais. O leão, o urso e a ursa, as ovelhas, os cordeirinhos, o gado, e todos juntos poderão comer pasto. E graças a Deus que o leão no milênio vai comer pasto. Ou seja, vão ter uma vida pacífica no reino milenar do Messias. Os judeus neste tempo estão na expectativa, porque sabem que este é o tempo para a vinda do Messias, e eles estão esperando ao Messias. E o verão vir à igreja do Senhor, Jesus Cristo, que é a que está no pacto que está vigente, o novo pacto ao testamento. E, consequentemente, são os filhos e filhas de Deus, no corpo místico de Cristo, que formam uma igreja do Senhor Jesus Cristo, e estão esperando ao Pai de família, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o segundo Adão. Portanto, estejamos preparados. Porque cada ano, mês, semana e dia que passa, nos achegamos mais e mais a esse momento glorioso que tanto estamos esperando. Por uma parte, alguns dirão: não quero ser transformado ainda. Pois fique para a grande tribulação. Preparem-se diante de Deus, esperando o cumprimento do que Ele prometeu. Quem pensar que não desejaria, teria que ter o pensamento positivo de dizer: é para trabalhar mais na obra do Senhor. Não iremos, todavia, até que se complete a obra, que tem que ser realizada, até que entre ao corpo místico de Cristo, o último escolhido de Deus, até que nasça no reino de Deus, o último filho ou filha de Deus. Recordem que são membros do reino de Deus, são príncipes e princesas, os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Qualquer pessoa perguntará: e de onde tira que são príncipes e princesas? Daqui da Bíblia. Apocalipse capítulo 1,
verso 5 al 6 dice, do versículo 5 ao 6 y de diz: Jesucristo, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele seja glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. Nos lavou com seu sangue precioso, nos lavou de todo o pecado. E nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Ou seja, os crentes em Cristo pertencem à ordem sacerdotal celestial de Melquisedeque, do templo celestial, e pertencem ao reino de Deus. Portanto, são reis também, e reinarão com Cristo no milênio, e depois por toda a eternidade. Capítulo 5 do Apocalipse diz, do versículo 9 ao 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos redimiste para Deus, de toda linhagem, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, na atualidade, uns estão numa posição, numa profissão ou ofício comum, mas no reino do Messias, os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo estarão como reis e como sacerdotes e também como juízes. São Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 6, do versículo 1 em diante: ouça algum de vós, quando tem algo contra o outro, ir a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar ainda aos anjos? Não sabeis vós que havemos de julgar aos anjos? Aos anjos que se rebelaram contra Deus, os quais serão julgados, diz São Paulo, que haveremos de julgar aos anjos. Ou seja, os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, também são juízes, porque a tudo que Cristo é herdeiro, também o são os crentes em Cristo. Cristo é o juiz que Deus colocou sobre os vivos e os mortos. E sendo assim, o poder judicial está composto pelo juiz supremo, que é Cristo. E os demais que formam esse grupo ou poder judicial, que são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E são reis do reino celestial, que será estabelecido na terra, e será durante o milênio, conectado com o reino de Davi, conforme a promessa divina. O reino de Davi é o reino terreno de Deus. O trono de Davi é o trono terreno de Deus. O trono celestial está no céu, onde Cristo está sentado.
Mas tiene Cristo la promesa tem a promessa sentarse en el trono de sentar-se no de trono David. Él es de Davi. el heredero del trono de David. Ele é o herdeiro ao trono de Bien Davi. lo dijo el arcángel Gabriel. Bem disse o arcanjo Gabriel à Virgem Maria En San Lucas, em São Lucas, versos capítulo 1, 30 al 36. do versículo 30 ao 36. Dice que Dios le dará el trono Diz de que David, Deus lhe dará o trono de Davi sobre la casa de e reinará Israel sobre a casa de Israel para siempre. para sempre. En el capítulo 20 también, Também no capítulo 20 do Apocalipse, verso 4 en adelante, dice: do versículo 4 em diante, diz: "Y vi tronos y se E vi sentaron tronos, sobre ellos los e que assentaram-se sobre eles os que receberam poder de julgar. y vi las almas de los E vi decapitados as almas daqueles que foram degolados del testimonio de Jesús pelo testemunho de por la Jesus palabra de Dios, e pela palavra de que no Deus, habían adorado la os bestia, quais não adoraram a besta nem a sua imagem, no recibieron la e que não marca receberam o sinal em suas en testas, sus manos, nem em suas mãos, vivieron y reinaron con e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. los muertos, no volvieron a vivir. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta es la primera Esta é a primeira ressurreição. bienaventurado y santo Bem-aventurado e santo tiene parte aquele que tem parte primera. na primeira ressurreição. La segunda muerte no tiene potestad, Sobre estes não tem poder a segunda morte, sino que serán mas sacerdotes de Dios serão sacerdotes de Deus e de y Cristo, reinarán con él e reinarão com Ele 1000 anos. 1000 años para comenzar. 1000 anos para começar, Toda la e depois por toda eternidad. a eternidade. La iglesia A igreja es el lugar é o lugar donde está el Espíritu de Dios, el onde está o Espíritu Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, guiándola, guiando-a, enseñándola, ensinando-a, protegiéndola protegendo-a e en usando-a la predicación na pregação del Evangelio, do Evangelho, trabajando en la obra trabalhando de Cristo. na obra de Cristo. Por lo tanto, es un privilegio grande Portanto, é um privilégio grande ser parte de la iglesia del ser Señor. parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. La persona está escrita en el cielo, A pessoa está escrita no céu, en la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, desde la antes fundación del mundo. da fundação do mundo. Y eso no lo sabe la persona hasta que E a no pessoa recibe não a Cristo sabe como disso único até que recebe a y Cristo suficiente como Salvador. único e suficiente Salvador. Esas son las ovejas del Padre Essas são as ovelhas do Pai, que le fueron dadas a Cristo, que para foram que dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida por eterna. ellas Cristo murió Cristo morreu por elas na del cruz Calvario. do Calvário. Esta es la iglesia Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que esteve passando diferentes etapas, por diferentes etapas. En este tiempo final se encuentra E neste en la tempo etapa final se encontra na etapa mais gloriosa todas las etapas, de todas as etapas, esperando la venida del Señor, esperando a vinda do Senhor resurrección de los muertos e a en ressurreição dos mortos em Cristo, y la Cristo transformación de nosotros, e a transformação de los nós, que vivimos. os que vivemos. Si falta alguna persona por Se falta alguma pessoa por vir aos pés de Cristo, que esté presente que esteja presente aquí aqui en alguna de las iglesias ou em que alguma están das igrejas conectadas que estão con esta conectadas transmisión, com esta transmissão, de Cristo, podem vir aos pés de Cristo e estaremos por orando usted, por você, para que Cristo le reciba su reino, para que Cristo lhe receba em seu reino, perdone con su sangre perdoe-lhe e com seu sangue lhe limpe de todo pecado, y sea bautizado en agua en el nombre e seja batizado em água no nome do Senhor, Cristo le bautice con Espíritu Santo e Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento. Lo más importante es O mais importante la vida eterna. é a vida No hay eterna. nada más importante Não há nada mais importante que la vida. que a vida.
Dios tiene mucho pueblo Deus tem muito povo en la República de Argentina y los na está República da llamando Argentina e os en está este chamando tiempo neste tempo para colocarlos para en su colocá-los cuerpo místico de em seu creyentes, corpo en místico de crentes, su iglesia, em sua igreja, produciendo en ellos produzindo un neles nuevo nacimiento. o novo nascimento. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi Cristo voz, disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. y yo las conozco, y yo les doy E eu as conheço e eu lhes dou vida eterna, vida y eterna. no perecerán jamás. E jamais hão de perecer. Meu Pai que mas Es deu mayor que todos, é maior y do nadie que les puede todos. arrebatar E ninguém pode de la arrebatá-las mano de mi Padre. da mão do meu Pai. El Padre y yo una Eu e o Pai cosa somos. somos um. Así dice Cristo en San Juan, capítulo Assim disse 10, Cristo em São João, verso capítulo 10, 27. do versículo 27 ao 30. También dice, Também el disse: que me viene, quem vem a mim, no le echo fuera. não o lançarei fora. ¿Por qué? Porque también Por dijo, quê? Porque também nadie disse: puede venir a mí ninguém pode vir a si el mim, Padre que me envió no le se o echo Pai fuera. que me enviou não o trouxer. O sea, que el que viene a Cristo es Ou porque seja, Dios, quem vem a el Padre, Cristo é porque Deus, está o Pai, trayendo a Cristo o está para trazendo a Cristo, que reciba para que receba la salvación, a la salvação, redención que ganó para a nosotros redenção que ganhou para en la nós cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Hasta que la persona no recibe Até que a pessoa recebe a Cristo, não se faz efetiva a salvação para a pessoa, Cristo la ganó para nosotros. ainda que Cristo a ganhou para Hace nós, alrededor de 2000 años en la por cruz volta de 2000 anos, del Calvario. na cruz do Calvário. Es como un cheque É como um cheque que le hayan dado a usted. que tenham te dado. Puede ser de 1000 o millones Pode ser de 1000 de pesos o de dólares, ou milhões de pesos ou pero dólares, no se hace efectivo mas usted não se faz efetivo até que você não o troca. mientras no lo usa, Enquanto não o usa, mientras no es cambiado, enquanto não é no le es efectivo usado, não é efetivo. Não importa a quantidade que tenga que tenha enumerado. ou a quantia que tenha numerada. Podría comprar un carro, Poderia comprar um carro com uma quantia, com essa quantia, ou uma casa, mas enquanto lo cambia, lo hace efectivo, não o troca, não o faz efetivo, não o desconta, no puede beneficiarse não pode se beneficiar do valor que tem en aí ese cheque. nesse cheque. Y la salvación y el E a valor de la salvação e o valor da salvação não é efetivo para a pessoa até que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie. Vamos ficar em pé? Las personas de diferentes naciones también As pueden pessoas de venir diferentes a los pies de nações Cristo, também podem vir aos nuestro pés de Cristo, Salvador. nosso Salvador. Los niños de 10 años en As adelante crianças de 10 anos em pueden diante venir a los pies de também Cristo, podem vir aos pés de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Recuerden que lo más importante Recordem que o mais importante es para o ser humano, ou que o mais importante do ser humano, é a el alma. corazón, que es sinónimo O coração é sinônimo da alma. lo que es en realidad la O persona, que é em realidade a es pessoa alma viviente. é alma vivente. Por eso el cuerpo puede ser cambiado. Por isso o corpo pode ser mudado por um eterno e glorificado que vai criar, para Cristo, los creyentes en él. para os crentes nele. Una transformación. Uma transformação. Vamos a dar unos segundos Vamos dar uns segundos para orar por todos los que están viniendo para a los orar pies de por Cristo todos os que estão vindo aos pés de Cristo en esta ocasión. nesta ocasião. Recordemos que nuestra alma Recordemos que nossa alma clama por vida eterna. por vida eterna. Por eso cuando la persona se pone muy
Por isso, quando a pessoa fica muito idosa, a alma da pessoa clama dentro, já está se acabando o tempo, já precisarei de outro corpo, necessitaria estar mais jovem para poder continuar vivendo. É que o nosso tempo aqui na Terra tem um propósito. É para que façamos contato com Cristo e recebamos a vida eterna, recebendo a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo ante Tua presença todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, ó Deus. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Repitam comigo esta oração, os que vieram aos pés de Cristo nesta oportunidade. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda e creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação por nossos pecados. E creio em Teu nome como único nome debaixo do céu no qual podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim e da minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe os meus pecados e com Teu sangue me limpes de todo o pecado e me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água em Teu nome, e produzas em mim o novo nascimento. Quero nascer de novo, quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Faça uma realidade em minha vida a Tua salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, por quanto receberam a Cristo como Salvador, se perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados, vocês que estão aqui presentes e os que estão em outras nações, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. A água não tira os pecados. O batismo em água é tipológico, mas é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual ordenou a todos os que creriam nele serem batizados em água em seu nome. Porque no batismo em água nos identificamos com Cristo
Esse é o simbolismo do batismo em água. Portanto, quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre ao mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida, a vida eterna com Cristo, em seu reino eterno. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. Nasçam no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês presentes ao ministro reverendo Guilhermo Rodrigues, para que lhes mostre como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor. E em cada país deixe o ministro correspondente, para que faça na mesma forma. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e nos continuaremos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador.